Olá, meu querido irmão, boa noite. Que alegria estar com você nessa noite. E estamos aqui nessa noite de domingo para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Quero convidar você já ir chegando, você que está conosco pela transmissão, você que está conosco pelo Facebook, curta a transmissão, compartilhe, leve essa mensagem ainda mais longe. Você que está conosco pelo YouTube, deixa aí o seu like, também compartilhe a transmissão, o link do culto, para que possamos ter mais pessoas sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho. E eu quero convidar você já ir se desconectando de tudo, se conectando no culto. Vamos adorar ao Senhor, vamos ouvir o Senhor falar, vamos louvar juntos. É um privilégio que Deus tem nos dado nesse tempo, nessa nova modalidade online, mas de estarmos reunidos como igreja. A igreja está reunida, adorando ao Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, ó Deus, te louvamos e bendizemos o teu nome. Pedindo, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja nos guardando, nos sustentando, ó Deus, cuidando das nossas necessidades, dos nossos anseios. Ó Pai, continua guardando as nossas vidas. Continua, Deus, cuidando, Deus, de cada um de nós, das nossas preocupações, dos nossos medos. E, ó Deus, que nessa noite o Senhor faça a sua presença em nós e em nossas casas. Fala conosco, ó Deus. Fala através da Tua palavra, através das canções. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor prestado, ó Deus, como forma de culto ao Senhor. E que nessa noite, ó Deus, a Sua presença, o Teu agir, o Teu querer, ó Deus, seja marcante no nosso coração. Abre, Pai, o nosso entendimento. Fala conosco, ó Deus, abrindo o nosso coração para a Tua palavra. Esteja, ó Pai, com cada família, com cada lar, com cada necessidade de cada irmão nesse tempo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Quero fazer uma leitura bíblica com você nessa noite. Salmo de número 91, versos de 1 a 10. Quero convidar você a ler. Estará aqui na legenda, mas abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia e vamos juntos ler o texto. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Que promessa! Fazer do Senhor, o nosso Altíssimo, o nosso abrigo. Amados, essa é uma certeza. E nós vamos nesse momento adorar ao Senhor, mas antes, o Mistério de Libras, através da nossa líder, irmã Deisiane, tem um recado para mim e para você. Algumas pessoas têm na transmissão questionado o símbolo que a irmã Deisiane faz desse jeito, como se fosse algo satânico. Não tem nada de algo satânico, irmãos. Símbolo, ele é um símbolo que está incluído na Libras, linguagem brasileira de sinais, de uma comunicação com os surdos, e tem um significado muito bonito. E a irmã Deisiane vai trazer esse recado para mim e para você, para que possamos conhecer, aprender e não sair dizendo aí coisas que não condizem, né? O cristão não pode ter uma fala que não seja uma fala legítima e verdadeira. Então vamos juntos receber o recado da irmã Deisiane e logo depois receberemos uma participação especial lindíssima. Irmã Renata e o irmão Márcio, através de um dueto, vamos adorar ao Senhor. E logo depois a Joana vai nos conduzir na noite de hoje na adoração. Adore ao Senhor. Louvemos ao Senhor na noite de hoje. Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para explicar o significado deste sinal aqui.
No Facebook vocês têm visto e no YouTube também. E muita gente tem falado, nossa, que sinal feio que ela faz. Queridos, este sinal aqui significa eu te amo. E todos os surdos entendem quando a gente faz. É por isso que a gente usa tanto, tá? Então, para vocês, ó, eu te amo e Deus abençoe. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e me levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
conhece o meu coração, prova-me os pensamentos. Vê se há em mim, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me pelo caminho eterno. Amém. Com muita alegria, vamos declarar que o Senhor reina nas nossas vidas. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
desça em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Amém, meu querido irmão. Que coisa boa é poder louvarmos ao Senhor, ao Deus da nossa salvação. Quero dar 2 recados importantes. Primeiro, chamar você para continuar participando do nosso Café com Oração. Toda terça-feira às 18 horas, estamos reunidos, eu mando ali o link. Você pode entrar, pode estar orando, participe disso. E o segundo recado é desafiar você para participar da nossa Escola Bíblica Dominical, que está agora no modo online de uma maneira um pouquinho diferente. Antes nós enviávamos o vídeo, agora a gente envia o link para que você acesse a sala, o professor está ali, você pode interagir com ele, conversar, perguntar, fazer os seus apontamentos. Temos outros alunos e assim tem sido um privilégio. Então participe, esteja envolvido nesse tempo, tem sido um tempo abençoador. Tá certo? Quero desafiar você nesses 2 projetos, nessas 2 atividades que estamos fazendo. Na noite de hoje eu quero então pensar com você. À luz da palavra do Senhor, temos pensado sobre esperança.
E hoje eu quero pensar com você no texto de Ezequiel, capítulo 37, versos de 1 a 14. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versos de 1 a 14, dizem assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem que recebi. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, nessa noite queremos pedir ao Senhor que através da sua palavra fale aos nossos corações, nos dê, ó Deus, entendimento, abrindo, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração para ouvir a tua palavra e que o teu Espírito fale conosco. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, na noite de hoje eu quero pensar com você sobre a esperança da restauração. E é fundamental pensarmos nisso, porque nesse tempo que estamos vivendo é um tempo de desesperança, um tempo de perdas, um tempo de sofrimento, um tempo, amados, onde muitas pessoas estão literalmente, como dizemos na linguagem popular, à flor da pele, desesperançosas, atribuladas, angustiadas. E uma promessa bíblica que deve estar no nosso coração é a promessa da restauração. A promessa de que Deus vai nos restaurar. A promessa de que Deus vai trazer o melhor para nós se formos fiéis a Ele. Porque a restauração é a misericórdia de Deus em ação. E ela coloca a ação dessa misericórdia nas nossas vidas. Ela nos permite saber que Deus nos colocará em segurança. Como li mais cedo aqui, um pouco antes aqui, melhor dizendo, o Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra da destra do Onipotente descansará. Nós podemos crer nisso, porque Deus age com misericórdia o nosso coração conosco, nas nossas vidas. Você lembra, eu já disse aqui que a palavra misericórdia é a junção de duas palavras. Miseris quer dizer miséria e cardis, que significa cardia, que significa coração. É a miséria do coração conhecida por Deus, e Deus, conhecendo a nossa limitação, nos abençoa, cuida de nós. E isso, amados, só é possível porque Deus tem promessa de restauração, porque mesmo sendo um Deus que se ira contra nós quando pecamos, quando nos afastamos dele, da ira de Deus só dura um pouco de tempo.
Mas a misericórdia de Deus não tem fim, ela se renova para sempre. Por isso podemos crer e confiar na esperança da restauração. O salmista no Salmo 30, verso 5, declara isso dizendo: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã, ou de manhã irrompe a alegria. Amados, a ira de Deus dura apenas um momento, mas Deus sempre nos permite ser restaurados por Ele, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem nos ajudado, Ele tem nos abençoado. E diante de tantos sofrimentos, podemos crer na restauração. O profeta Jeremias, quando escreveu o seu livro de lamentações, de sofrimentos, ele vai trazer uma palavra de esperança também. Lá no capítulo 3, de versos de 21 a 23, ele vai dizer o seguinte: todavia, lembro-me do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então podemos pensar de maneira esperançosa, depositar a nossa esperança na restauração que Deus faz por causa do ensinamento, do princípio bíblico de que Deus vai trazer de volta a esperança ao nosso coração, nos restaurando, cuidando de nós, pois a ira de Deus não dura para sempre. É o amor do Senhor que faz com que as suas misericórdias não tenham fim. E é nesse contexto que o profeta Ezequiel vai escrever então essa profecia. O capítulo 37 de Ezequiel está compondo a visão do Vale dos Ossos Secos. E essa visão, ela foi recebida por Ezequiel junto com uma série de outras visões. E elas foram recebidas num momento específico, num momento muito importante. Elas foram recebidas na noite anterior, a noite em que o Ezequiel recebeu notícias de um mensageiro dizendo que Jerusalém estava destruída. Quando Ezequiel recebe essa notícia, Deus já havia falado com ele, já havia profetizado na noite anterior essa visão de restauração. Por quê? Porque ela tinha a finalidade de produzir esperança no coração do povo e diminuir o abatimento, o sofrimento no coração. Amados, a profecia tinha a finalidade de dizer para o povo o seguinte: olha, Jerusalém estava destruída, mas Deus estaria restaurando esse povo, Deus estaria conduzindo esse povo de volta, Deus estaria trazendo vida a esse povo. A palavra de Deus tem sempre essa finalidade de trazer esperança ao nosso coração, finalidade de trazer a nós a vontade de Deus e a promessa de que Deus nos restaurará pela sua infinita misericórdia. Por esse motivo, podemos crer que Deus nos trará novamente o seu povo, como trouxe o povo do cativeiro, e vai nos restaurar. Deus vai nos colocar de volta em lugares de segurança, e essa restauração vai produzir em nós purificação. No capítulo 36, a partir do verso 24 até o verso 28, Deus fala isso ao povo sobre essa promessa. Ezequiel, profetizando, ele vai dizer assim: pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta à sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus estava estabelecendo uma promessa de restauração, dizendo o seguinte: olha, eu vou purificar vocês vão agir segundo os meus decretos, vocês vão ser fiéis. E essa purificação, essa transformação, feita lá no cativeiro, feita no momento do sofrimento, feita com muita luta, vai permitir que a esperança volte ao coração de vocês, pois Deus os restaurará.
É interessante, amados, ter isso em mente. O cativeiro era fruto do castigo de Deus com o pecado do povo. Mas o cativeiro não era para sempre. Dado o passado o castigo de Deus, Deus renova a sua misericórdia e então promete restaurar o povo. E promete dizendo o seguinte: olha, eu vou purificar esse povo. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou trazer misericórdia sobre a vida desse povo. Por isso, amados, podemos crer na esperança da restauração. E a primeira coisa que eu quero destacar para você nessa noite é que podemos crer na esperança da restauração mesmo que ninguém creia, mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que ninguém creia nas possibilidades da sua restauração. Nós podemos crer, pois Deus é poderoso. O verso de 1 a 3 nos traz essa informação. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Amados, as maravilhas de Deus são demonstradas por sua soberana vontade e elas não estão limitadas ao desejo humano, à vontade humana. Essa é uma verdade maravilhosa da palavra de Deus. A soberana vontade de Deus não está limitada àquilo que eu quero. A soberana vontade de Deus não está limitada àquilo que você deseja. A soberana vontade de Deus está de acordo com o seu poder, com a sua transcendência, com a sua imanência, com a sua capacidade soberana de agir e ser sobre todas as coisas. E Deus é especialista em começar restaurações. E Deus começa a restauração, amados, a partir do nada, porque Ele é Deus. Um vale de ossos secos, declarado aqui pelo profeta Ezequiel, não tinha nada para oferecer, não tinha nada para dar, não tinha nada de atraente. Não há nada de atraente num cemitério cheio de ossos secos, num lugar onde só tem morte, num lugar onde não tem nenhuma perspectiva de vida. Mas Deus tem poder para fazer tudo, ainda que ninguém creia nessa restauração. Você pode crer na restauração. Amados, precisamos crer. Creia, Deus tem poder para fazer tudo em todos. Os ossos são descritos por Ezequiel como sequíssimos. Eles estavam muito secos. Eles estavam sequíssimos. Eles estavam mortos. Esse vale, ele representava a nação de Israel, morta e sem esperança, sem vida, espalhada pelo mundo, descolorida. E somente Deus poderia restaurar a vida. Amados, muitas das vezes as nossas vidas estão assim, secas, vazias, em preto e branco, sem alegria, sem cor, sem esperança. Mas Deus pode restaurar, ainda que você não consiga crer de maneira clara. Deus pode começar a partir do nada, porque Ele é Deus. Creia nisso. E é lindo ver que Deus chama o profeta e coloca ele à prova, fazendo ele uma pergunta, dizendo: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Amados, a pergunta tinha o objetivo de indicar a capacidade do profeta de crer. E se Deus pergunta, Deus conhece o nosso coração. Por que Deus pergunta? Deus pergunta para saber aquilo que está dentro de nós, para que possamos conhecer a verdade do nosso coração. E aí, pense comigo hoje, se Deus perguntar hoje a você se cremos na possibilidade de restauração das circunstâncias que secaram dentro do nosso coração, o que responderíamos? Se Deus perguntasse a você na possibilidade de restauração dos seus problemas, das suas dores, do seu casamento, da sua família, do seu trabalho, do seu negócio, qual seria a sua resposta? A resposta do profeta parece um tanto quanto evasiva. E ele vai dizer: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Ezequiel está dizendo o seguinte: Deus, eu não sei, eu não consigo ver, mas o Senhor sabe. Amado, ainda que ninguém creia, o nosso Deus é Senhor soberano sobre todas as coisas.
1 Samuel 2, verso 6 diz: o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Amados, podemos crer na restauração, ainda que ninguém acredite nisso, pois servimos a um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Servimos a um Deus que faz milagres e transformações. Servimos a um Deus que pega pessoas mortas, praticamente quase que zumbis, vivendo ali nas cristolândias, nas cracolândias da vida, e nós vemos essas pessoas serem salvas, resgatadas, regeneradas, e estão aí pregando o evangelho. Os irmãos sabem de muitos testemunhos da Cristolândia, um trabalho da nossa junta de missões nacionais. Quantos de nós conhecemos pessoas que eram pessoas terríveis, cruéis, pessoas que estavam largadas, pessoas que moravam na rua e foram restauradas pelo poder de Deus. Deus restaura quem Ele quiser, pois o poder é dele. Por isso podemos crer. Então creia, meu querido irmão. A restauração traz esperança, ainda que ninguém creia. Você deve crer, eu devo crer no poder de Deus. Não desista. Não desista daqueles que você ama. Não desista dos seus sonhos. Não desista daqueles projetos que estão secos no seu coração. Se eles são sonhos de Deus para você, creia, Deus os restaurará em tempo oportuno. Segunda coisa que eu quero pensar com você é que podemos ter esperança na restauração porque Deus restaura a vida onde só havia morte. Versos 4-7 vai dizer assim: ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amados, olha que declaração maravilhosa. O texto vai dizer que Ezequiel é chamado para profetizar, para proferir palavras em nome de Deus, para falar em nome de Deus a um vale de ossos secos. Em sã consciência, quantos de nós teria coragem de falar em nome de Deus a pessoas, a circunstâncias que estão mortas, sem esperança? O que os ossos secos aqui representam as vidas sem esperança, vazias. Representam também, amados, a dor do pecado, aqueles que estão separados de Deus. Porque assim como o salário do pecado é a morte, a vida vivida longe de Deus, em desobediência, longe da sua vontade, só pode produzir morte. Por isso o vale também representa a vida daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. O salmista no Salmo 32, verso 3 diz: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Amados, viver em pecado, viver longe da presença de Deus, viver em desobediência é viver uma vida sem esperança, é viver uma vida de morte. Mas Deus restaura a vida onde só havia morte. E Deus restaura a vida através de um processo, e esse processo está descrito aqui no versículo 7, quando diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso, e olhei, os ossos se formaram, cobertos de tendões e de carne e de pele, mas não havia vida neles. Amados, enquanto o profeta está cumprindo a ordem, Deus está agindo. Deus está agindo enquanto ele ainda profetizava. Deus não espera você parar de agir, você parar para poder agir. Deus está agindo de maneira contínua. Deus manda o profeta emitir ali a sua profecia, a sua ordem, e enquanto ele está falando, Deus está agindo. Amado, enquanto estamos caminhando na direção da vontade de Deus, enquanto estamos trabalhando para cumprir a vontade de Deus, Deus está agindo na restauração, trazendo vida onde só há morte. E dentro do processo de vida, Ezequiel traz dois princípios. Primeiro é o princípio da sustentação. Ele vai dizer que enquanto ele profetizava, os ossos se juntaram e houve tendões. Os tendões representam essa sustentação. Porque o tendão, ele tem a função de ligar os ossos, representando então a sustentação que o Senhor promete àqueles que são restaurados.
Podemos crer na restauração do Senhor porque o Senhor irá nos sustentar. O Senhor é quem vai nos guardar. O Senhor é quem vai nos manter de pé. Não podemos permanecer por muito tempo se não formos sustentados pelo poder de Deus. O profeta Joel 2, no verso 27, vai dizer o seguinte: então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. E nunca mais o meu povo será humilhado. Quando estamos na presença de Deus, Deus nos mantém sustentados pela sua graça e pelo seu poder. E aí Ezequiel vai dizer que há também olhei, os ossos foram, verso 8, cobertos de tendões e de carne, de músculos, a firmeza. Deus restaura a vida, nos dando sustentação e nos dando firmeza. Os músculos vão representar a firmeza que temos quando somos restaurados, porque Deus vai nos fazer habitar em segurança. É Deus quem vai fortalecer as nossas mãos para a batalha. É em Deus, amados, que deixamos de ser inconstantes. É em Deus que deixamos de ter variação. E isso só é possível mediante a restauração do Senhor. E Deus nos restaurará e nos porá em lugares firmes, em segurança. Precisamos crer nisso. Precisamos entender isso. Precisamos viver de maneira adequada a isso. Deus promete a cada um de nós a restauração da vida. Amados, quantas pessoas perderam a esperança na própria vida, se desgostaram da vida? Amado, se você está vivendo esse tempo, creia que há esperança para você, esperança na restauração, pois Deus traz vida onde só há morte. Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos trouxe de volta à vida. E Deus tem nos dado vida e vida em abundância. Terceira coisa que eu quero pensar com você é que podemos crer na esperança da restauração, porque Deus nos coloca de pé. Versos de 7 a 10 vai dizer que o profeta vai falando e então eles se colocam de pé, mas não havia espírito neles. Ao profetizar, o profeta está caminhando em direção à ordem de Deus e ele está exercendo o princípio da obediência, ele está fazendo aquilo que Deus havia ordenado. O profeta tinha um papel muito importante. Ele comunicava as vontades, as verdades de Deus ao povo. E ele não poderia falar nada em nome de Deus que Deus não houvesse ordenado. Aqui, amados, há um princípio da restauração. Há um princípio fundamental. Ela acontece enquanto trabalhamos. A restauração das nossas vidas não acontece na passividade apenas. Elas não acontecem quando estamos prostrados. Se há algo que precisamos aprender é que estar prostrado não muda circunstância alguma. Precisamos nos levantar, nos colocar de pé e seguir, avançar. Porque é Deus quem vai nos colocar de pé. Deus vai nos direcionando, nos colocando de pé. E por esse motivo, amados, nós não podemos parar. Devemos continuar crendo que Deus é todo-poderoso para cumprir todas as suas promessas para conosco. Creia nisso. O profeta Isaías, capítulo 66, verso 14, vai declarar: e quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com os seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Amados, não pare, pois o Senhor vai nos restaurar, vai nos colocar de pé. Em Efésios 3, capítulo 3, verso 20, Paulo vai declarar: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Deus nos coloca de pé e Deus nos coloca de pé com ações que são perceptíveis. Um fato que acontece em nossas vidas é que quando Deus trabalha em nós e quando Deus está trabalhando por nós, nós podemos ver e perceber de maneira clara as suas ações. Muitas vezes, amados, elas confundem a sabedoria humana porque elas estão além da lógica humana, elas são transcendentais. Deus trabalha de maneira real, de maneira visível, e aqueles que são restaurados por Deus, aqueles que são colocados de pé por Deus, serão
cuidados por Deus, serão vistos como homens que foram fruto da misericórdia de Deus, porque as ações de Deus são perceptíveis. O profeta Isaías, no capítulo 26, verso 19, declara isso. Mas os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é o orvalho de luz. A terra dará luz aos seus mortos. Amados, Deus nos coloca de pé, porque quando Deus nos coloca de pé, Ele está glorificando o seu nome. Deus faz isso por conta da sua autoglorificação. Deus faz isso para que possamos glorificar o nome dele. Por isso as ações de Deus são visíveis, são reais. O profeta vai ver o vale dos ossos secos se levantando como um exército. Deus deseja restaurar a mim e a você para que a nossa vida glorifique a Ele de maneira visível, de maneira clara. Deus nos coloca de pé, amados, nos devolvendo a vida. E aí no verso 9, o profeta vai dizer assim: a seguir ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, que venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Ao soprar o Espírito aqui, o profeta está representando a vida que é colocada em nós quando somos por Deus restaurados. Deus não nos restaura para viver a morte. Antes da entrada do Espírito, eram cadáveres. Mas agora havia entrado o Espírito de vida, então eram pessoas. Deus nos deu vida. Deus deseja nos devolver a vida e vida em abundância. E essa vida é a nova vida com Cristo. É a vida que nos faz desfrutar do cuidado de Deus, que nos faz ver a bondade de Deus, que nos faz confiar em Deus, que nos faz crer que Deus nos restaurará e nos colocará em segurança, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a uma quebradeira geral, mesmo em meio a um caos total. Deus vai cumprir as suas promessas de nos sustentar, de nos guardar. Creia nisso, meu querido irmão. Muitas vezes há lugares em nosso coração, em nossas relações que precisam ser restauradas por Deus, porque não tem mais vida. Precisam que Deus sopre vida nelas. Precisamos pedir isso ao Senhor, para que Deus sopre vida ao nosso coração. Sopre vida às nossas relações que estão secas e mortas. Sopre vida aos problemas que temos vivido. Precisamos pedir ao Senhor que nos traga o sentimento da vida. O salmista no Salmo 36, verso 9 diz: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Em Deus está a fonte de vida. Se estamos vivendo uma vida vazia do sentido da vida, precisamos buscar no Senhor. Amados, Deus não restaura nada por aparência. Deus não coloca ninguém de pé para continuar morto, pois onde Deus se manifesta, a vida se estabelece. Deus se manifestou na vida de muitos homens através de Jesus Cristo enquanto seu ministério terreno. Mas nunca houve um tempo tão grande na história onde tantas pessoas fossem ressuscitadas. Ao longo da leitura dos evangelhos, percebemos que aonde Jesus passou e havia um defunto, havia um morto, Jesus o ressuscitou. Pois aonde Deus passa, Ele não se contenta com a morte. Aonde Cristo passa, a restauração e vida. Essa é a promessa. Servimos a um Deus de vida e não de morte. Em João 10:10, Jesus declara isso. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu querido irmão, podemos crer na restauração de Deus. Por último, podemos ter esperança na restauração, porque a restauração é para a glorificação do nome de Deus. Versos 11 a 14, Ezequiel diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são de toda a nação de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair.
Trarei vocês de volta à terra de Israel. Enquanto eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês serão meu povo e saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Isso nós temos que admitir. Nós não somos merecedores de tanto amor, de tanta compaixão, de tanta misericórdia. Mas Deus exerce esse amor não por mérito nosso, mas pela sua misericórdia, pelo seu cuidado. E quando nós discernimos isso, amados, então podemos discernir o favor de Deus, a graça de Deus, e esse resultado, esse entendimento vai produzir em nossas vidas a exaltação do nome de Deus. Como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 7, verso 24, quando Paulo declara: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Nós precisamos reconhecer a nossa miserabilidade, a nossa fabilidade, a nossa decadência, mas no meio dessa decadência Deus nos restaura, Deus nos coloca de pé e Ele faz isso colocando o seu Espírito em nós para que saibamos que Ele é o Senhor, para que glorifiquemos o seu nome. Deus faz isso para que saibamos quem é o nosso Deus. Você conhece o Deus a quem você serve? Você conhece com experiências, com verdade, com realidade? Verso 13 declara isso. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Algo que temos que ter em mente, amados, principalmente no tempo difícil em que estamos vivendo, é que o nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus poderoso. Saber a quem estamos servindo, saber com quem estamos tendo devida comunhão, para que possamos passar crendo que o Senhor nos restaurará e esse restaurar traz de volta a nossa esperança. O salmista no Salmo 46, verso 10 e 11 diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amados, Deus nos restaura para que eu e você possamos conhecer quem Ele é, para que eu e você possamos ter a experiência, a convicção de quem Ele é, para que eu e você possamos declarar que servimos a um Deus poderoso, a um Deus que não deixa nada passar, a um Deus que não dorme, a um Deus que não pisca, a um Deus que restaura homens pecadores e caídos como eu, como você. Deus nos restaura para a glorificação do nome dele porque ele é fiel. Versículo 14 vai dizer isso: porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra, e vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Amados, esse é um ponto importante. Nós precisamos compreender que Deus age de misericórdia conosco, mas Deus age assim por sua fidelidade. Mas nós declaramos tanto, né? Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel de fato, mas Deus não é fiel a nós. Deus é fiel a Ele mesmo, a sua palavra. Deus, Ele é imutável. Ele é perfeito, Ele é bom, então Deus não pode mudar, Ele continua sendo fiel àquilo que Ele prometeu, e se Ele prometeu restauração, se Ele prometeu proteção, se Ele prometeu cuidado, Ele cumprirá por sua fidelidade, porque se depender da nossa, misericórdia, Senhor, misericórdia, porque nós não conseguimos ser fiéis integralmente ao Senhor, porque somos pecadores. Deus é fiel à sua palavra, sendo impossível para dessa maneira que Ele minta. Dessa maneira nós somos abençoados, amados, porque Deus não muda. Por isso devemos glorificar o nome dEle. E lá no versículo 27 do capítulo 36, Deus declarou isso: porei o meu espírito em vocês, os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. É o Espírito de Deus que nos faz agir de acordo com a vontade dEle. E aí Deus termina dizendo: olha, eu falei e fiz. Amado, Deus é fiel porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre.
Essa certeza deve produzir paz no nosso coração. Essa certeza deve produzir em nosso coração esperança. Aquilo que Deus nos prometeu, Ele cumprirá. Ele irá fazer, porque Ele não mente, Ele não se engana, Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Deus age no tempo certo, da maneira certa. E Deus é tão poderoso que faz de um vale de ossos secos um exército de pé. Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu a mim e a você, para nos levar em segurança, para nos colocar em lugares celestiais, pois Deus é fiel àquilo que Ele diz. Por isso eu quero concluir nessa noite dizendo: a esperança está em saber que Deus restaura todas as vidas e até mesmo vidas secas. Deus restaura relacionamentos secos, Deus restaura sonhos que secaram, Deus restaura relacionamentos que estão secos em lugares cheios de vida e esperança. Deus restaura a vida daqueles que nele depositam confiança. No lugar de um vale de ossos secos, Deus transformou em um exército. Não há lugar que Deus não restaure. Não há vidas que Deus não restaure. Não há sonhos que Deus não restaure. Não há relacionamentos que Deus não restaure. Precisamos crer e ter esperança naquilo que Deus pode fazer. Eu quero desafiar você nessa noite a refletir sobre a sua vida. Da mesma maneira em que eu refleti sobre a minha enquanto preparava esse sermão. Pensando em quais áreas da sua vida estão secas. Quais áreas se assemelham a esse vale de ossos secos. Quais relacionamentos precisam ser restaurados. O que Deus deseja fazer, amados, na noite de hoje, é trazer vida nova para mim e para você. É trazer restauração. É trazer transformação na noite de hoje. Por isso eu quero convidar você a pedir ao Senhor que sonde o seu coração. Pedir ao Senhor que sonde a sua vida. Sonde aquilo que vai dentro de você. Através do Espírito Santo. Há coisas que precisam ser restauradas. Então, clame ao Senhor, feche seus olhos. Quero colocar a sua vida diante do Senhor. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, nós podemos crer na esperança da restauração. Podemos crer, ó Deus, na esperança do Teu cuidado, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus misericordioso, um Deus poderoso. Então, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a viver segundo a Sua vontade. Ajuda-nos a viver, ó Deus, segundo o Teu querer. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer as coisas de maneira que sejam agradáveis ao Senhor. Pai, traz restauração a cada vida aqui nessa noite. Nas áreas em que estão secas, nas áreas que precisam ser irrigadas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Restaurando vidas, restaurando relacionamentos, ó Deus, restaurando sonhos. Pai querido, o Senhor tem poder para transformar todas as circunstâncias e eu quero entregá-las em Tuas mãos na noite de hoje. Cada circunstância é colocada diante do Senhor por nossos irmãos. Toma a vida deles, ó Deus. Cuida deles. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Vamos louvar ao Senhor com essa canção em forma de oração. E logo depois nós estaremos encerrando o nosso culto. A irmã Joana vai nos conduzir na noite de hoje. Eu vim aqui me arrepender, vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei.
meus ossos se secaram. Eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho, me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Amém, meu querido irmão, amém. Que você tenha uma semana abençoada. Deus possa fazer durante essa semana encher seu coração de esperança, restaurando seus sonhos, sua vida, sua família, sua casa, tudo aquilo que precisa da vida do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Uma semana abençoada, meu querido irmão. Forte abraço.